Os Estados Unidos e a Inglaterra foram não tão somente as primeiras nações a implementarem essa doutrina, como também se responsabilizaram em disseminá-la pelo mundo. Em alguns casos, como no Chile, ela foi imposta à força por meio do fortalecimento de um regime ditatorial local. Em outros casos, o neoliberalismo foi colocado como alternativa a países extremamente dependentes e com economias em crise ou fragilizadas, como o Brasil. No caso brasileiro, os anos 1990 foram marcantes para a implementação do neoliberalismo, através da privatização da maioria das estatais então existentes, com destaque para a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Embratel. Além de se comportar como uma corrente econômica, o neoliberalismo age também como um padrão social de comportamento. Sua implantação, em associação ao regime toyotista, lembrando aqui que o regime toyotista, desenvolvido pela empresa Toyota japonesa, aborda uma política de contenção, produzindo carros sob encomenda, enxugando assim o seu orçamento. Dentro deste projeto toyotista, essa política economiza material, mão de obra, gerando maior economia para a empresa e produzindo apenas o necessário. Em associação ao regime toyotista de acumulação flexível, preconiza a individualização do comportamento, sobretudo no campo profissional, o que é amplamente difundido pelas concepções de empreendedorismo. Por esse motivo, o neoliberalismo é alvo constante de críticas, sobretudo pelo processo de desregulamentação da força de trabalho, pelo enfraquecimento ou aparelhamento das forças sindicais, o que se traduziu em uma diminuição gradativa dos direitos trabalhistas, no padrão médio de vida da classe trabalhadora em todo o mundo. O exemplo mais evidente dessa lógica, sem dúvida, são os chamados tigres asiáticos, países extremamente industrializados, mas com mão de obra extremamente barata, fruto da ausência de leis trabalhistas. Os trabalhadores, por exemplo, praticamente não contam com férias e os benefícios são limitados. Tudo isso para atrair empresas estrangeiras e assegurar seus respectivos lucros. Apesar da recente crise econômica que se iniciou em 2008 e afetou sobretudo a União Europeia, o neoliberalismo é o principal sistema econômico da atualidade, sendo adotado pela maioria das economias nacionais atuais. Então nós temos aqui um apontamento interessante. Obviamente, interessa Estados Unidos e Inglaterra, países extremamente fortes economicamente, embora os Estados Unidos tenha sofrido uma grave crise em 2008, ainda é um país de referência econômica. Interessa que os países ditos de terceiro mundo, ou dependente da economia norte-americana, ou da economia inglesa, ou da economia estrangeira de uma forma geral, adotem princípios de suas economias, que possuem por característica o neoliberalismo. Logicamente, haverá uma disparidade muito grande da implantação do sistema neoliberalista em países terceiro-mundistas ou emergentes, como é o caso do Brasil, devido à fragilidade de sua economia. Existirá aí uma carência de proteção às classes mais pobres, como direitos trabalhistas, assistência médica por parte do Estado, acesso a serviços básicos, o que geralmente é dificultado pela política neoliberalista.
Política esta que ficou marcante, como diz o texto, na década de 90, durante o governo FHC, mediante as privatizações efetuadas durante aquele governo. Por esse motivo, associações sindicais estão em constante movimento contra as ações neoliberalistas. Mediante ao projeto neoliberalista, fica evidente que é um projeto como disse anteriormente, que pode causar muitas disparidades em determinadas sociedades, principalmente sociedades, como é o caso do Brasil, carente de programas assistencialistas. Entendamos por isso programas de acesso ao crédito, acesso à moradia, acesso a emprego e acesso à proteção por parte do Estado. Lembrando aqui que o neoliberalismo no projeto neoliberalista podemos encontrar uma exceção de intervenção econômica por parte do Estado em um momento de crise, como foi o caso da crise ocorrida em 2008 nos Estados Unidos, onde o Estado precisou implementar políticas públicas para a criação de emprego e assistência às classes populares. Crise esta que afetou, por tabela, muitos países que também dependem da economia norte-americana. Muito bem, pessoal, por hoje é isso. Estudem, aproveitem a aula, façam suas anotações. Eu proponho a execução dos exercícios conceituais, contextualizados e de aprofundamento para correção nas próximas aulas, visando a nossa próxima avaliação. Obrigado, bons estudos a todos.